Olá IPCA, hoje é sábado, dia 15 de março de 2014. Estamos juntos há 587 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o primeiro capítulo do segundo livro das Crônicas e os capítulos 3 e 4 do primeiro livro dos Reis. Em Crônicas e Reis a essas alturas, o que temos é o relato do início do reinado de Salomão. O segundo livro das Crônicas começa assim. E Salomão começa bem, como é próprio do cronista relembrar os momentos positivos e as contribuições acertadas de Davi e de Salomão. E Salomão começa oferecendo sacrifícios a Deus em Gibeão, que era o local onde o tabernáculo estava montado naquela ocasião. O único utensílio do tabernáculo que estava em Jerusalém era a arca, que foi trazida. E Salomão foi até Gibeão, no altar do holocausto, aquele altar de bronze confeccionado por Moisés, lá aos pés do Monte Sinai. Salomão vai até aquele altar e oferece 1000 holocaustos, buscando o favor de Deus para o início do seu reinado. E ele se torna, de fato, um rei muito próspero, um rei que, de fato, é abençoado por Deus com riquezas, porque quando foi abordado por Deus e recebeu de Deus a oferta de um presente, Salomão pediu sabedoria. Isso também é relatado no primeiro livro de Reis, nos seus capítulos 3 e 4. E nós vemos ali a mesma história de Salomão pedindo sabedoria e um relato que é contado no livro de Reis, aquela famosa história de quando Salomão julga a causa de 2 prostitutas que traziam um filho vivo e um filho morto. Isso mostra que de fato Deus abençoou a Salomão, de tal forma que todos tiveram um profundo respeito ao rei, porque viram que havia a sabedoria de Deus nele para fazer justiça. Salomão então foi agraciado por Deus com sabedoria e teve inclusive sabedoria para aplicar na administração do reino. Os seus oficiais e a maneira como ele cuidou das coisas são descritos aqui no capítulo 4 do primeiro livro dos Reis, e se fala também a respeito da sua prosperidade e dos seus cânticos, e também aqui daqueles homens que estavam na sua corte, mas que eram sobrepujados pela sabedoria de Salomão. O detalhe é que Etão, o Ezraíta, é o autor do Salmo 89, e Emã, autor do Salmo 88, e nós vamos vendo aqui então muitos salmistas e gente sábia que louvava a Deus e trabalhava na casa de Deus, mas a sabedoria de Salomão excedia a de todos eles. Isso simplesmente serve para mostrar que Deus de fato abençoou Salomão e que o premiou com condições, com riquezas, para que o templo fosse construído. Isso está no relato do cronista, para despertar a atenção dos exilados que retornavam do cativeiro, e também está no relato do livro dos Reis, para mostrar que, embora tenha tido um fim trágico, Salomão teve um bom começo. Essa história é mais simples de entender e nos faz refletir que a sabedoria é mais preciosa do que tudo, e que obedecer à lei de Deus é de fato a maneira segura de ter um sucesso verdadeiro. Enquanto Salomão foi fiel, ele de fato prosperou e Deus esteve com ele. Lições simples de entender e nem sempre tão simples de praticar, mas que rogamos que Deus o ajude e o fortaleça para que você também pratique e assim seja bem sucedido. Por hoje é só. Amanhã a gente se encontra na igreja, se Deus permitir, e continuaremos a estudar essa história. Deus o abençoe, boa leitura e até lá.